o mundo capitalista desenvolvido se vê mais uma vez obrigado a empurrar o pêndulo de volta para o lado do Estado empreendedor. E aí precisa do apoio da classe trabalhadora. E aí o que o grande império faz? Pega talvez o maior líder da atualidade, de origem popular, um cara com uma história de vida incrível, ainda mais agora com essa volta por cima, depois de 500 dias preso, mais uma vez presidente da República. Um símbolo da luta dos trabalhadores, um ex-sindicalista. Pois bem, o Biden, que é aquele que faz o papel internamente nos Estados Unidos de se fazer de esquerda, tem que trazer de volta o trabalhador para dentro dos Estados Unidos. E aí o discurso tem que ser de rede de amparo social, de fortalecimento de sindicatos. Por quê? Porque o pêndulo do capitalismo se move para um capitalismo onde o Estado tem que voltar a reproduzir o capital. Aí o que os mestres do capitalismo fazem? O que a grande burguesia internacional faz? Vai lá atuar de forma a cooptar um líder como o Lula, que sabidamente é um líder conciliador e que se prestaria sem nenhum problema a esse papel. A gente teve a passagem do Lula na ONU, e ele e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fizeram um anúncio, né? Um anúncio. E eu quero aqui comentar porque eu acho que isso aqui também dá bastante pano para manga. Vamos assistir. Queremos criar, quem sabe, um novo marco de funcionamento na relação capital e trabalho. Uma relação do século XXI, civilizada, mas atendendo, inclusive, a fala do presidente Biden. Todas as pessoas que acreditam que sindicato fraco vai fazer com que o empresário ganhe mais, que o país fique melhor, está enganado. Não há democracia sem sindicato forte, porque o sindicato é efetivamente quem fala pelo trabalhador para tentar defender os seus direitos. Eu já disse, for feita pelos trabalhadores. Essa é a mais pura verdade. Nós vamos fazer da transição energética uma oportunidade extraordinária para reindustrializar e, quem sabe, fazer com que os empregos virem emprego de qualidade. Nós estamos trabalhando diretamente com algumas coisas urgentes, presidente, que é o nosso compromisso. Proteção dos direitos trabalhistas, promoção do trabalho digno nos investimentos públicos e privados, combate à discriminação no local de trabalho, abordagem centrada nos trabalhadores na transição para energias limpas. E o último, uso da tecnologia e das transições digital em prol do trabalho decente. Esta iniciativa, presidente Biden, será levada avante pelo presidente dos Estados Unidos e por mim em todos os fóruns internacionais que eu participar. O Brasil preside o ano que vem o G20. Em 2005, nós vamos presidir os BRICS. Em 2005, nós vamos ter a COP30 lá no coração da mão. 2025 ele está falando, né? Se enganou ali. Em todos estes fóruns, pode estar certo que nós estaremos trabalhando e tentando criar condições para que todos os governantes do mundo aceitem um protocolo como esse que estamos assinando aqui, porque todo ser humano, homem ou mulher, preto ou branco, tem direito a um trabalho decente. Muito obrigado. Olha aí, hein? Lulão anunciando junto com Joe Biden, o presidente do Império, né, um esforço mundial de recuperação de direitos trabalhistas, de valorização dos sindicatos. O que soa isso, gente? Isso soa como o quê? O que parece isso? Primeiro, assim, vejam como o capitalismo ele opera também numa esfera da cooptação. Eu venho anunciando já há algumas semanas aqui, eu tenho dito já uma coisa, talvez vocês não tenham reparado, eu vou mais uma vez chamar a atenção. O pêndulo da história do capitalismo mais uma vez se mexe. Que pêndulo é esse? Às vezes, o capitalismo ele precisa de um pouco mais de Estado, às vezes ele precisa de um pouco mais de mercado. Às vezes ele pode ser um pouquinho mais neoliberal, pode destruir mais direitos dos trabalhadores,
optar por privatizações e um crescimento lento, com pouca participação do serviço público. Às vezes ele precisa de um pouco mais de intervenção do Estado, um pouco mais de investimento público para capitanear o desenvolvimento. Nesse sentido, mais uma vez, o mundo também caminha para uma necessidade de oferecer algumas respostas. Historicamente, quando é que o Estado foi mais necessário para o desenvolvimento do grande capitalismo? Falando das potências centrais, dos Estados Unidos e da Europa. Depois da crise de 29, com a Guerra Fria. Então, ao longo da Guerra Fria e depois da crise de 29, sobretudo no pós-guerra. Nós vamos ter um momento onde ficou flagrante que o capitalismo não dava conta de reproduzir o capital sem a iniciativa do Estado para capitanear o desenvolvimento. Então, o Estado ele intervém, ajudando na reprodução do capital com investimento público. No ambiente de Guerra Fria, também foi necessário oferecer para a trabalhadora, para o trabalhador, mais direitos, mais rede de amparo social. Com aquele falso fim da história, que foi o fim da Guerra Fria, nós vamos ter uma guinada onde esse pêndulo se move. Então não há mais a necessidade de oferecer essa rede de amparo social para o trabalhador, porque não há mais uma cortina de ferro que do outro lado você tem qualidade de vida. E agora você pode utilizar esse espaço, que era o espaço da rede de proteção social, para privatizar e para precarizar, fazendo com que o capital se reproduza sem a participação do investimento público no mesmo nível que se tinha do pós-guerra. Então nós vamos ter aquela fase mais neoliberal do capitalismo. Agora, o que a gente está percebendo? Dos anos 2000 para cá, esse capitalismo neoliberal entregou os pontos. Não consegue mais nem mesmo estabilidade. Ele prometeu estabilidade, prometeu controlar a inflação e prometeu fazer isso entregando um crescimento lento. Pois bem, esse crescimento lento virou um ciclo de crise, essa estabilidade foi para a cucuia e mesmo sem inflação, o desemprego voltou a assolar algumas partes do planeta e, principalmente, esse crescimento lento começou a ver o Oriente crescer rapidamente, com uma nova matriz produtiva, com uma nova forma de organização da relação capital-trabalho, tirando pessoas da miséria, com uma proposta de desenvolvimento mais rápida capitaneada pelo Estado, sem abrir mão da construção de uma rede de proteção social que também ajudasse a tirar milhões de pessoas da miséria, como no caso da China. Nesse sentido, o que acontece? O mundo capitalista desenvolvido se vê mais uma vez obrigado a empurrar o pêndulo de volta para o lado do Estado empreendedor. E aí precisa do apoio da classe trabalhadora. E aí o que o grande império faz? Pega talvez o maior líder da atualidade, de origem popular, um cara com uma história de vida incrível, ainda mais agora com essa volta por cima, depois de 500 dias preso, mais uma vez presidente da República. Um símbolo da luta dos trabalhadores, um ex-sindicalista. Pois bem, o Biden, que é aquele que faz o papel internamente nos Estados Unidos de se fazer de esquerda, porque a política nos Estados Unidos ela é assim organizada, você tem uma direita progressista e uma direita conservadora. Entretanto, a ideologia faz com que essa direita progressista seja vista como esquerda. Então você tem ali uma direita progressista que pode tranquilamente falar em nome dos sindicatos, como o Biden faz internamente. Então isso tem a ver com uma política que o Biden está precisando, que é repatriar plantas produtivas. Que os Estados Unidos não se importou de migrarem para a China e agora percebe que não é bom. Então tem que trazer essas plantas de volta. Tem que trazer de volta o trabalhador para dentro dos Estados Unidos. E aí o discurso tem que ser de rede de amparo social, de fortalecimento dos sindicatos. Por quê? Porque o pêndulo do capitalismo se move para um capitalismo onde o Estado tem que voltar a reproduzir o capital em parceria com a iniciativa privada, tem que puxar o desenvolvimento, para que esse desenvolvimento seja
mais uma vez vigoroso para enfrentar um crescimento vigoroso que está vindo do outro lado do mundo. Aí o que a ideologia faz? Aí o que os mestres do capitalismo fazem? O que a grande burguesia internacional faz? Vai lá atuar de forma a cooptar um líder como o Lula, que sabidamente é um líder conciliador e que se prestaria sem nenhum problema a esse papel, até porque faz parte da própria ideologia, da própria política do Lula. O Lula está lá para conciliar. Então ele pode saber que os Estados Unidos não é o nosso parceiro, mas se os Estados Unidos estender a mão e vier com esse tipo de proposta, ele vai dar a mão para esse tipo de proposta. Porque ele acredita fielmente que é possível fazer conciliação de classes. Né? O Lula, que não acreditava em conciliação de classes, era o Lula do início dos anos 80. Tá? Hoje a gente tem que ter essa clareza. O Lula acredita em conciliação de classes. O Lula acredita que o seu governo 1 e 2 foi um governo de muito sucesso a partir dessa ideia de que é possível conciliar classes. Então tudo que o Lula faz, toda a história de vida do Lula se baseia nessa premissa. Eu fiz isso deu certo, eu é que sei, eu é que sou o cara, então se você discorda de mim, você que está errado. E o Lula tem lá os seus argumentos para achar isso. E é muito difícil convencer ele do contrário. Então é por isso que ele vai sim dar a mão pro Joe Biden quando o Biden vem com esse tipo de proposta. Que não é uma proposta ruim, eu não tô aqui dizendo... Não, valorizar os sindicatos é fundamental, eu faço isso aqui todos os domingos. Eu tô tentando mostrar para vocês o que tem por trás disso. Tá? O que tem no subtexto disso. Por que agora os Estados Unidos resolveu valorizar os sindicatos? Tá? Bom, porque eles precisam disso. Tá entendendo? Vão-se os anéis para se manter os dedos. Nós não podemos mais manter uma política neoliberal com a China formando um bloco, com outros países, um mundo mais uma vez dividido, uma ameaça de guerra mundial. É necessário repatriarmos produção, é necessário mantermos a classe trabalhadora acreditando que a nossa proposta é superior. Então nós temos que oferecer qualidade de vida para a classe trabalhadora. Então vamos fortalecer o sindicato, vamos melhorar a rede de amparo social. E nada melhor do que chamar o maior líder oriundo da classe trabalhadora do mundo, presidente de uma das maiores economias do mundo, que o Brasil é uma das maiores economias do mundo, para fazer esse anúncio e fazer esse comprometimento. Então, assim, o Lula, ele além desse anúncio junto com o Joe Biden, ele deu algumas entrevistas, né? Falou da precarização do trabalho envolvendo esses aplicativos, tá? E também vai fazer outros comentários, eu vou colocar aqui com vocês, para vocês aqui, um pouco mais do que o Lula falou a respeito disso. Nós sabemos que nem todo trabalhador quer carteira profissional assinada. Tem trabalhador que quer ser empreendedor, ótimo. Mas a gente se preocupa que mesmo para essas pessoas que querem fazer empreendedorismo, é preciso que haja um mínimo de garantia de seguridade social para ele. Porque e o Lula tá certíssimo nisso aí, tá? Quando tudo está bem, ótimo. E quando as coisas vão mal, é preciso que então apareça a figura do Estado tentando dar uma solução para isso. E para mim foi extraordinário que o Biden topou fazer um anúncio junto com os dirigentes sindicais americanos e brasileiros. Aí eu acho que daqui para frente a gente tem um instrumento para trabalhar, sabe? Nos outros fóruns que eu vou participar, eu vou presidir os BRICS em 2025, eu vou presidir o G20 em 2020, nós vamos presidir a COP em 2030 e 2025, sabe? Então é um assunto que a partir de agora eu vou discutir com todos os governantes que eu conversar, para que a gente possa estabelecer um pacto, sabe? Que possa ser aprovado uma coisa num fórum como o G20, de que todos nós governantes vamos cuidar de não permitir que o povo que trabalha seja vítima da insensatez daquele que quer o lucro fácil, pagando, sabe, salários baixos. É isso aí, né, Lulinha? Vamos conciliar, é isso aí. Vamos fazer as plataformas digitais entregarem um pouquinho mais para os trabalhadores. Ele tá certo, gente, ele tá certo. A gente sabe que isso não vai resolver. Aliás, isso pode, inclusive, ajudar a embaralhar um pouco mais a nossa visão sobre a exploração. Mas não tá errado lutar por melhores condições no capitalismo, tá? E eu acho que o Lula
genuinamente vai apostar nisso, e isso é algo bom. Porque o capitalismo é o Ocidente tentando oferecer mais qualidade de vida para o trabalhador. Tentando oferecer mais crescimento e mais qualidade de vida para o trabalhador. Reagindo ao mundo que, mais uma vez, parece se apresentar como um mundo bipolar. Né? Numa reedição da Guerra Fria, claro, com características próprias, que nem são análogas, mas, mal comparando, uma segunda edição, né? Modificada, evidentemente, mas uma segunda edição desta Guerra Fria. E nessa mesma lógica de reedição desta Guerra Fria, né, tem uma questão que é central, que é a questão da guerra na Ucrânia. Né? E o Lula, ele tem percebido, né, que a coisa não é tão preto no branco, não é tão pão, queijo. Não é simplesmente uma questão de a Ucrânia foi invadida pela Rússia. O Lula, desde o início, parece entender que, sim, a Ucrânia foi invadida pela Rússia e isso está errado. Porém, essa medida extrema ela é o desenrolar de uma guerra que começou em 2014 ou, quem sabe, até mesmo antes. E, quem sabe, a Ucrânia até mesmo foi invadida antes, lá em 2014. Pelos assassinos políticos, pelos assassinos econômicos. A gente tem a impressão de que o Lula entende a complexidade desse conflito. Um conflito que está acontecendo porque existem acordos burlados lá da época da dissolução da União Soviética. Existe uma expansão militar da OTAN em direção ao Oriente, em direção à Rússia. Existe uma população de origem étnica russa que vem sendo bombardeada desde 2014 e que fez um plebiscito querendo ser anexada pela Rússia, embora a gente saiba de todos os problemas desse tipo de ferramenta. A gente sabe que a própria extrema-direita tem utilizado a Ucrânia como um laboratório de experiência para o século XXI, por isso que a gente não consegue uma foto de um exército ucraniano que não tenha um símbolo nazi estampado nos soldados. A gente sabe que o Zelensky é um aproveitador que está sendo utilizado como um fantoche da OTAN, que por sua vez trabalha para defender os interesses dos Estados Unidos. Tudo isso a gente sabe. E a gente sabe também que o Putin não é flor que se cheire, que o Putin ele é o representante de oligarquias russas, que ele é um conservador de direita, que não tem problema nenhum em negociar com grupos neonazi, e que está ali para defender interesses econômicos dessas plutocracias russas. Então nessa guerra não tem mocinhos. Agora é uma guerra muito perigosa. Aí que tá, é uma guerra muito perigosa, porque a Rússia é uma potência nuclear, e hoje o papel de fantoche que está sendo executado pelo Volodymyr Zelensky pode levar o mundo para uma guerra nuclear. Hoje são mais de 20 países se mobilizando militarmente contra a Rússia, que é uma potência nuclear. E como bucha de canhão disso tudo tem a população ucraniana. Mulheres, crianças, idosos, trabalhadores, é lá que as bombas estão explodindo. Então, claro, há uma agressão da Rússia, mas há uma agressão da OTAN, e o Lula parece estar entendendo muito bem isso, e vem fazendo um discurso que, no meu entendimento, é um discurso acertado, que é o discurso de precisamos negociar a paz. E numa negociação de paz, de uma guerra de verdade, com toda a complexidade da geopolítica global, não tem como se ganhar tudo. Russos e ucranianos vão ter que abrir mão de parte dos seus interesses para que a paz seja negociada. Ou seja, o Lula parece fazer um discurso correto. Agora, vem acontecendo há bastante tempo uma pressão para que o Lula assuma abertamente o lado da OTAN nesse conflito, coisa que não interessa para nós brasileiros. O Lula está tentando fazer algo difícil, neste momento difícil, porque uma coisa era fazer uma política externa multipolar em 2005, 2008. Outra coisa é fazer essa política externa hoje. Em 2005, 2008, nós tínhamos um mundo que via a China crescer rapidamente, mas não via a China como uma ameaça à centralidade do capitalismo.
Ao contrário, via a China como algo que ajudava na reprodução do capital global, que beneficiava a centralidade do capitalismo. Então era possível o Lula fazer uma política externa multipolar. Hoje em dia, essa China já não é mais vista como uma potência que colabora para o desenvolvimento do capitalismo. Já é vista como uma potência que ameaça a hegemonia dos países centrais. Portanto, o Brasil, ele deve, segundo a lógica das potências centrais, obedecer à sua condição de área de influência dos Estados Unidos. E como um dos principais players globais, é importante que o Brasil tome o lado dos Estados Unidos nesse conflito, porque esse conflito expressa essa nova divisão do mundo. Por isso que a gente tem visto aqui na imprensa uma preocupação em defender o Zelensky que nem mesmo na Ucrânia tem. Lá na Ucrânia, o Zelensky está sendo acusado de corrupção, de pedir dinheiro fora do país e desviar esse dinheiro. Quer dizer, nem na Ucrânia se tem uma imprensa tão favorável ao Zelensky como se tem no Brasil. Porque a nossa mídia de massa, ela é serviçal dos Estados Unidos, tá, gente? Ela está aqui para defender os interesses dos Estados Unidos, para nos manter nesta condição que os Estados Unidos designou para a gente, de ser um país agroexportador. Área de influência da geopolítica estadunidense. Então é dia sim, dia não, jornalão, botando pressão no Lula para que ele assuma o lado do Zelensky. Então, lá na Assembleia da ONU, se construiu mais uma vez uma tentativa de emparedar o Lula, o colocando para se encontrar com o Volodymyr Zelensky. Vamos ver o que o Lula falou aqui do seu encontro com o Zelensky. Tá aí na tela para vocês. Eu ouvi a história do Zelensky, eu disse ao Zelensky a necessidade da gente trabalhar para construir a paz, disse para ele a necessidade de encontrar um grupo de países amigos que pudesse construir uma proposta que não fosse nem de um nem de outro, dos dois que estão em guerra, e de que a negociação numa mesa, sabe, de diálogo é muito mais barato do que uma guerra, não tem vítima, não tem morte e não tem tiro. Disse ao presidente Zelensky que era importante construir a possibilidade de construir uma mesa de negociação, parar com a guerra e ver se a gente consegue encontrar solução. Eu sei que é difícil, tanto para ele quanto para o Putin. Eu já mandei o Celso Amorim à Rússia e à Ucrânia, mas eu acho que esse é o único caminho que vai encontrar a solução. O caminho do diálogo, o caminho da paz, o caminho da conversa. Ninguém vai ter 100% numa guerra. Ninguém consegue ganhar tudo. Ou seja, não é apenas a derrota do inimigo, é a construção de uma paz duradoura para que nunca mais aconteça uma ocupação territorial como fez a Rússia. Bom, eu não preciso nem dizer para vocês que a nossa mídia não gostou dessa declaração do Lula, né? Eu ouvi a história do Zelensky, já conversei com ele, mas também conversei com o Putin. Não, o que a nossa imprensa queria era um alinhamento total, no sentido de dizer o Putin é o culpado e o único culpado, e a guerra deve acabar com a vitória da OTAN, a vitória da Ucrânia, a expulsão das tropas russas e ponto. Como não foi isso que o Lula disse, o Lula trouxe um discurso muito mais razoável, entendendo a complexidade do conflito, a nossa imprensa não gostou. Não gostou. Né? Zelensky saiu decepcionado, a nossa imprensa saiu decepcionada. Eu só queria comentar com vocês isso, no sentido de que, por que a imprensa se decepcionou? Por que há essa pressão para emparedar o Lula? Porque é necessário que fique claro para o mundo que o Brasil continua sendo uma área de influência dos Estados Unidos neste mundo que não tem espaço para uma política multipolar. Por isso que o Biden foi lá
tentar apadrinhar o Lula. Vem cá, eu sou sindicalista que nem você, eu sou a favor dos sindicatos, eu vou botar meu bonezinho do sindicato aqui e vou fazer de conta que eu sou um sindicalista. Vamos defender o sindicato, olha só, vem fazer uma parceria comigo. Agora vai lá, te encontra com o Zelensky e fala o que eu quero ouvir. Tá entendendo? Claro que o Lula é um político experiente e ele vai tentar jogar com isso. Naquilo que ele tiver interesse de atuar conjuntamente com o Biden e naquilo que ele não tiver o interesse de se alinhar automaticamente. Na política externa ele parece estar acertando mais. Precisa agora ele acertar um pouquinho mais na condição da política econômica.